Então, pessoal, vamos lá. Nossa revisão de geometria analítica. Vamos aqui revisar sobre ponto e sobre reta. Então, vamos lá. Eu sou o professor Leandro Guimarães e nós vamos iniciar nossa revisão. Então, é preciso que vocês tenham em mente a forma como são colocados pontos no plano cartesiano. Primeiro de tudo é isso. Tá? Vocês devem perceber que nós temos um eixo X, nós temos um eixo Y, tá? Nós temos a divisão aqui dos quadrantes, primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. E aí, sempre quando eu for localizar um ponto, nas coordenadas, o primeiro é o valor em relação ao eixo X e o segundo é o valor em relação ao eixo Y. Por exemplo, A em relação a x, ele está localizado em 6, em relação a y, ele está localizado em 4. Bom, então, esse aqui é a posição desse ponto. Então, é sempre algo a se observar, né? Se ele estiver em cima do eixo x, por exemplo aqui, significa dizer que ele tem como coordenadas 12 para x e 0 para y. Se ele tiver o ponto estiver em cima do eixo y, significa que ele tem coordenada para x 0 e para y 8. Tá? Então, outro ponto é a distância entre pontos. Então, para a gente achar sempre a distância entre dois pontos, um ponto A e um ponto B, você lembra sempre do Teorema de Pitágoras. Tá? Porque você quer achar essa distância aqui. Então, para achar essa distância, você lembra que você pode fazer isso aqui. Você calcula essa variação aqui. Tá? Então, por exemplo, para aqui, esse valor de B, né, nesse ponto B, ele tem posição x2. E aqui, no valor de x, nesse ponto A, ele tem posição x1, tem valor x1. Então, você calcula essa diferença em relação ao x. Daqui até aqui, você tem uma variação de x. Então, você calcula essa diferença. Você lembra do delta lá da física? Você faz um delta x. E aqui da mesma forma, só que em relação a y, né? Tá na vertical, então em relação ao eixo y. Então, você faz novamente a diferença de esse valor de y2 e o valor de y1. Então, você faz um delta y, que na verdade é o y2 menos o y1. Bem? Então, quando você faz o Teorema de Pitágoras para essas variações, você acha a distância. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que essa distância aqui ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, você usando Pitágoras, você tem a distância entre dois pontos. Vamos lá. Um exemplo. Você tem essa fórmula, porque como aqui vai estar o quadrado, você vai jogar para o outro lado a raiz quadrada. Essa daqui, x2, né, menos x1, é a variação de x. E aqui, y2 menos y1 é a variação de y. Né? Você vai ter esse comprimento daqui até aqui e esse comprimento daqui até aqui. Então, esse tamanho desse comprimento, esse resultado, se aqui desse 5, esse resultado todinho aqui é 5, e se esse comprimento aqui, se aqui der 10, essa variação aqui também você coloca aqui como 10. Mas como aqui vai ter um valor, por exemplo, aqui pode ser 10 e aqui pode ser 5. Você faz 10 menos 5 dá 5. Né? Então aqui se nós tivermos 10 e aqui nós tivermos 5, então você basta fazer essa diferença. 10 menos 5, então você tem 5 aqui nesse tamanho. E aqui se for, por exemplo, esse tamanho aqui for 20, né? E esse tamanho aqui for 10, né? Então você novamente faz essa diferença. Lembra da física? Final menos inicial. Então 20 menos 10. Então você tem aqui
novamente 10. Então perceba que só com isso você já pode fazer Pitágoras. Esse ao quadrado, com esse ao quadrado, com esse ao quadrado. E aí você, né, pelo teorema de Pitágoras, você acha resultado. Mas é importante ter a noção das posições, né, de operar com esse sistema de coordenadas, porque é basicamente isso que a gente vai fazer em todo o curso de geometria analítica. Tá? Então você faz a diferença do valor de x, né, final menos inicial, faz a diferença do valor de y, final menos inicial. Eleva cada resultado ao quadrado. Nessas operações, vocês vão sempre relacionar x de um ponto com x do outro ponto, y de um ponto e o y do outro ponto. É que nós temos aqui os eixos separados, o eixo x e o eixo y. Bem? Então, com a prática, vocês vão perceber que não precisa nem colocar no gráfico. Iniciem, botem no gráfico, usem o GeoGebra, mas vocês vão perceber isso. Então, por exemplo, aqui. Então, quem é por ponto A? Né? Eu posso fazer a diferença desse x, aqui do A, e o x do B. Posso simplesmente pegar 5 menos 2. Né? Como eu fiz aqui, 5 menos 2, que dá 3. E eu posso pegar a diferença aqui do y, 2 menos 4, vai dar menos 2. Tá? Então, ó, essa aqui seria a parte direta, né? Como se estivéssemos realmente usando o teorema de Pitágoras, e realmente estamos usando. Então, só que aí, primeiro, como a gente está usando coordenadas, a gente precisa se acostumar com essa formulazinha. Tudo bem? Então, d ao quadrado é igual a xa menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. Pessoal, não se importem quem vem primeiro, se é o xb ou se é o xa, tá bom? O que importa é que se você pegar o primeiro valor sendo xa, no y você vai ter que pegar o ya. Se você pegar aqui, por exemplo, xb menos xa, o primeiro valor como sendo xb, no y você vai pegar o yb. Só fiquem atentos a isso, tá? Se eu pegar o primeiro valor aqui de A, eu vou subtrair esse valor de A, o x, com esse x de B. Então, para o y eu tenho que pegar novamente, na ordem, tá? O y de A. Então, é isso que nós vamos fazer. Ponto médio. Novamente, né, o ponto médio, você tem um comprimento, um segmento, você quer saber a posição desse ponto, de um ponto na metade desse segmento. Tá? Então, esse nós chamamos de ponto médio. Então, nós temos que saber a coordenada, né, que representa esse ponto médio. Então, por exemplo, se esse comprimento aqui é 10, o valor que está, o valor da metade desse segmento será 5. Só que nós não queremos saber esse valor, o comprimento da metade, nós queremos saber coordenadas. Tá bom? Então, novamente, ponto médio, você pega nesse ponto aqui A, né, ou ponto 1, ou ponto 2, ou o que seja, ou esse ponto B. E lembrando que ponto a gente representa com letras maiúsculas do alfabeto. Então, o que é que acontece? Eu pego o valor de x desse A, mais o valor de x desse B. Soma e divido por 2. Então, acho aqui o que a gente chama de coordenadas do ponto médio, coordenada de x. Agora, para o y, eu pego o y1 desse ponto, mais o y2 e divido por 2. Normalmente, para descobrir o ponto médio, eu pego x com x, somo e divido por 2. E para o y, eu somo o y de um com o y de outro e divido por 2. Esse é o ponto médio. Mediana e baricentro. Primeiramente, a mediana é um segmento que liga o vértice ao seu lado oposto, que está dividido no ponto médio. Tá? Então, novamente, quando eu pego um vértice de um triângulo e aí ligo ao ponto médio do seu lado oposto, então, por exemplo, eu tenho aqui A, B, N é o ponto médio. Quando eu ligo esse ponto médio ao seu vértice oposto, isso eu chamo de mediana. Quando eu faço as três medianas,
elas vão se encontrar em um ponto. E esse ponto nós chamamos de baricentro. Perceba que nós estamos falando de triângulo. Por isso nós temos 3 pontos agora. Então, o encontro das medianas, elas vão se encontrar em um único ponto. E esse ponto nós chamamos de baricentro ou centro de massa. Então, aquele ponto onde você vai equilibrar gravitacionalmente todo o triângulo ou uma representação que seja representação de massa ou algo que você equilibre e que ele não vai pender nem para um lado nem para o outro. Então isso nós chamamos de centro de massa. No triângulo isso é chamado de baricentro. Como que calcula o baricentro? Lembra que o ponto médio nós pegamos 2 valores de x, os 2 valores de y, somamos e dividimos por 2. Para o baricentro, o que é que nós vamos fazer? Como nós temos 3 pontos, nós vamos pegar o valor de x, A, o valor de x, B, e o valor de x, C. O que nós vamos fazer com ele? Somar os 3 e dividir por 3. A mesma coisa com o y. Nós vamos pegar o y de A, vamos pegar o y de B, vamos pegar o y de C. O que é que nós vamos fazer com ele? Somar cada y, não são 3 pontos, divide por 3. Pronto, eu achei o valor referente ao x e achei o valor referente ao y. Então aqui eu vou ter esse valor na posição de x e esse valor na posição de y. Então tem a coordenada do meu ponto ou do meu baricentro. Tá? Então aqui é um exemplo. Eu tenho esse ponto A, eu tenho esse ponto B, tenho esse ponto C. Quero saber qual é a coordenada do baricentro desse triângulo. Tá bom? Então, novamente, ó, separei aqui, estão aqui os pontos. Então, o que é que eu faço para achar o baricentro referente ao valor de x? Então, eu pego cada ponto desse, eu pego os valores de x, x de A, x de B, x de C, vou somar todos e dividir por 3. Então, são 1, mais 5, mais 12, e divido por 3, né? Dá 6. Esse é o valor referente a x. E referente a y, eu pego 1, mais 5, mais 5. Então, tá? Só uma observação para o valor de C. O valor de C aqui é 12 e para o y é 2. Tudo bem? Então aqui vai ser 2, só para corrigir. Então, novamente, quando eu somo 1 desse aqui, mais 5, mais 2, aí nós vamos ter 8, dividido por 3, dá 2,7. Não se preocupe que na geometria não é preciso dar sempre números inteiros. Tá? Pode dar números com vírgula sem problema nenhum. Tudo bem? Então, eu tenho aqui as coordenadas do meu baricentro. Então, vai ser o quê? Vai ser 6, né, que é o valor para x, e o valor para y, 2,7. Então, temos aqui, né, as coordenadas do nosso baricentro. Então, outro ponto importante são as condições de alinhamento entre 3 pontos. Então, quando que eu vou saber que 3 pontos estão alinhados? Então, isso é muito importante para o estudo de retas, né? E o que é que acontece? Por 2 pontos, eu garanto que passa uma reta. Por 3 pontos, já não garanto, porque eu posso formar um plano. Se eu tiver um ponto aqui, outro ponto aqui e outro ponto aqui, eles não estão alinhados. Tá? Então, existe uma condição para que nós possamos saber se eles estão alinhados ou não. Tá? E essa condição é dada pelo determinante das 3 coordenadas. Então, a coordenada de x, a coordenada de y em relação a A, e na terceira coluna, 1. Segunda linha, x em relação a B, y em relação a B e 1.
Na terceira linha, x em relação a c, y em relação a c e 1. Então, na primeira coluna eu boto todos os valores de x, na segunda coluna todos os valores de y, na terceira coluna 1. Calculo esse determinante. Se o resultado for 0, esses pontos estão alinhados. Se o resultado for diferente de 0, então eles não estão alinhados. Então, exemplo, vamos verificar se esses 3 pontos estão alinhados. Eu percebo que você não precisa jogar no plano para saber se eles estão alinhados. Você faz um cálculo, né, simples e acha. O que é que eu vou fazer com esse pessoal aqui? Os valores em relação a x, menos 1, 1 e 3, eu jogo em uma coluna, na primeira. Aqui, os valores de y, menos 2, 2 e 6, eu jogo na segunda coluna. Terceira coluna, completo com 1. Fazendo os cálculos, eu tenho que o determinante é igual a 0, logo os 3 pontos estão alinhados. Então, pessoal, tá? Essa é uma revisão, tá? Revisão rápida em relação a ponto, tá bem? Então, é só uma revisão, é só uma passada com alguns exemplos, tá? Das aulas que a gente já ministrou, para que vocês possam, pelo menos, dar uma pincelada aí no conteúdo, relembrar, né? Ver o que é que vocês precisam e aí aprofundar. Sempre lembrando que as dúvidas estou disponível para qualquer dúvida, tá? Vocês podem deixar as dúvidas vocês podem deixar no Google Class, vocês podem deixar no WhatsApp, podem deixar no e-mail, tá? Qualquer sinal de fumaça vocês mandem aí, que é importante que vocês possam tirar as dúvidas e a gente, tá, vai estar ajudando da melhor forma possível. Então, um abraço, pessoal, até o próximo vídeo sobre o conteúdo de retas.